E a gente vai falar agora que a Defensoria Pública da União afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes não pode atuar no julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado então de coação no curso do processo por pressionar ministros da Corte e autoridades brasileiras. Nas alegações finais apresentadas ao Supremo, a defesa sustenta que Moraes seria a principal vítima das condutas atribuídas ao ex-parlamentar e, por isso, estaria impedido de julgar o caso. A DPU passou a representar Eduardo após o ex-deputado não constituir defesa na ação aberta no STF. Então, é a Defensoria que está fazendo essa defesa. A peça foi protocolada após a Procuradoria-Geral da República pedir a condenação de Eduardo Bolsonaro por articular sanções internacionais contra ministros na tentativa de interferir, então, nos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a denúncia, Eduardo atuou junto a integrantes do governo dos Estados Unidos para defender medidas contra autoridades brasileiras, incluindo sanções contra Moraes e integrantes da corte. Com a apresentação das alegações finais da PGR e da defesa, o processo agora pode ser liberado para julgamento, Josiel. Pois é, né? A Defensoria Pública da União colocando ordem na questão de direito de ação, ou seja, a pessoa que é vítima, a pessoa que está sendo prejudicada, não pode ela mesma fazer o julgamento do seu suposto, né, ofensor. Sério? De acordo com a Defensoria. Eu não sabia, não, mas não é isso que está acontecendo até agora? Eu ia sabia voltar. Que podia fazer isso, não. Eu ia voltar lá atrás. Por que Descobrir então? Isso agora. Descobrir agora. Por que então? Aí vem a pergunta, por que então? Principalmente o grupo 2, chamado grupo 2, do 8 de janeiro, que incluía ali os kids pretos e tudo mais, que supostamente teriam aí ameaçado o ministro Alexandre de Moraes, né, com enforcamento, decapitação e outras coisas a mais, não entrou nessa seara, ou seja, já que o ministro Alexandre de Moraes foi quem fez o julgamento e deu aquelas penas altíssimas e penas realmente que complica a vida do cidadão. Muito estranho isso, né? Muito estranho. Só agora aparece essa novidade que você falou aqui, a questão da Defensoria Pública, professor Badião. Claro. Se você perceber bem, o que o Alexandre de Moraes tem feito desde quando assumiu a cadeira de ministro supremo? Desajustar todas as leis que estão em vigor. Ele abre o processo, ele conduz o processo, ele instrui o processo, ele julga e depois ele vigia o julgamento Isso é o fim do mundo. Ainda tem isso. É o fim do mundo. Ele desautoriza o juiz de execução penal. Claro, ele desautoriza o juiz porque a execução penal é de outro juiz, mas ele acaba fazendo arte, bagunça com as legislações. Está ficando difícil dar aula, viu, Mariana? É difícil você entrar na faculdade, como eu sempre dei aula na universidade, e dar uma aula baseada no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil. Esse cidadão, Alexandre de Moraes, tem feito o que entende com as leis brasileiras. Onde é que tem tanto poder? Agora, por exemplo, Zambelli foi inocentada lá na Itália. Vamos ler, sim, inclusive, essa informação aqui para a gente poder até debater sobre isso, porque a Corte de Cassação da Itália, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, lá do país europeu, revogou, então, a decisão que havia autorizado a extradição da Carla Zambelli. Segundo a defesa da ex-parlamentar, foi ainda determinada a libertação de Zambelli. O advogado Fábio Pagnosi, que representa a deputada no Brasil, afirmou que ela já foi liberada, ou seja, ela não está presa mais. Né? A velha teoria, dinheiro faz bem. 20 milhões para os advogados da Zambelli conseguiram libertá-la. Se não tivesse esses 20 milhões, ela estava condenada até hoje. É esquisito, né? Dinheiro circular dentro da justiça da Itália, circular dentro da justiça brasileira. É preciso haver um pouco mais de japonês na jogada. O Japão é que realmente mostra para nós o que é honra, o que é dignidade e mostra para a sociedade brasileira o tanto que é importante que nós possamos cultuar a honra e a dignidade.
Pois é, Mariana, eu vejo diferente do que o professor está colocando. Veja bem, 2 dias antes, né, dessa decisão da Suprema Corte italiana de que a ex-deputada Carla Zambelli tem o direito de liberdade, por quê? Porque ela teria sido prejudicada na questão de defesa, na questão de direitos humanos e tudo mais aqui no Brasil. Essa foi a decisão da Suprema Corte, contrariando a primeira instância que tinha autorizado a extradição. Agora, 2 dias antes, né, dessa decisão da Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, né, tinha comunicado ao governo federal de que era preciso acelerar a questão da extradição, ou seja, ele já contava, sabia o dia do julgamento e já contava que a instância superior iria atender a primeira instância, o que não aconteceu. Foi uma derrota grande para o pensamento do ministro Alexandre de Moraes, viu? A Corte Superior lá, né, na Itália, entendeu que a Carla Zambelli, apesar de ter sido condenada no Brasil, as condenações foram, além de desproporcionais em questões de pena, foram também lastreadas em provas muito fracas, principalmente na palavra de um hacker que a própria Polícia Federal julga ser mentiroso. Palavras do Fábio Pagossi, advogado da Carla Zambelli. Foi uma surpresa porque, desde o começo, a defesa teve dificuldades em colocar provas dentro de processos de extradição. A decisão é expedida na mesma semana em que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o Ministério da Justiça e o Itamaraty adotassem medidas para efetivar a extradição da bolsonarista, justamente em razão da decisão da Corte de Roma, né, favorável ao procedimento. Então, agora os advogados ainda estão analisando se ela volta para cá, se ainda não volta, porque ela ainda não saiu da lista da Interpol. Não, mas aqui para o Brasil, se ela voltar, ela poderá ser presa. Agora, veja bem, só para o telespectador, o ouvinte da Brasil Central, a Rádio e TV, ficar antenado. O Walter Delgatti, né, que é o hacker, ele quis provar para Carla Zambelli que ele poderia infiltrar, poderia entrar em qualquer sistema da justiça brasileira, inclusive da questão de urnas. Ele queria ser contratado. Ele que já tinha feito um trabalho para a esquerda, aí a deputada Carla Zambelli errou em procurá-lo, né? E ele acabou fazendo uma ação muito corajosa, ou seja, ele entrou no Conselho Nacional de Justiça e expediu um alvará de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Não, coisa terrível, né? Não, ou seja, aí houve realmente essa busca por esse trabalho. Só que ele hoje já está em liberdade condicional, né? E a Carla Zambelli, né, foi condenada a, me parece que 16 anos de prisão, né, com relação a essa ação. E a outra ação que pesou contra a Carla Zambelli foi aquela briga que ela teve lá em São Paulo, onde um eleitor do presidente Lula, ou seja, da esquerda, acabou dando uma cusparada nela, de acordo com ela, e xingando ela de vários nomes. E ela fez uma ação muito ruim, uma ação deliberada, que ela arrancou ali, sacou a sua pistola e tentou prender o rapaz. Ele não deveria ter feito aquilo, mas não justificaria, já que ela não deu nenhum tiro, não justificaria ela receber 16 anos de prisão. É sobre isso que a justiça italiana acabou, então, tendo essa decisão.